Muito obrigado. Acho que o pessoal deve estar estranhando um pouquinho o tema, né? É o lobo pré? Será que estão pensando no lobo mau? O que será que estão pensando, né? Mas, na verdade, essa daí faz parte de uma palestra que eu ouvi um tempo atrás. E nessa palestra foi explicado muito bonitinho o trabalho da caridade e o trabalho da filantropia. Vocês me escutam bem, né? Tudo bem? Posso continuar? É que eu pus o fone de ouvido aqui para melhorar. Assim não pega o som exterior. Então a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 13. Tem lá amar ao próximo como a si mesmo, a fé e a caridade. Então nós temos essa divisão. E a gente vê lá na psicografia do Chico e na obra do Chico, não sei se todo mundo sabe, mas o Chico tem mais de 120 obras que falam sobre ele, que comentam sobre ele. E aí ele fala numa dessas obras, né, dá uma lição de fé muito grande, muito forte. Bom, na verdade, a caridade, os espíritos toda hora pregam isso. É um processo de crescimento espiritual. O trabalho na caridade é um crescimento espiritual. Agora, a gente vai percebendo que as pessoas têm dificuldades para ingressar neste caminho, nessa diretriz. Algumas pessoas, com poucos meses de doutrina espírita, com poucos meses de escola ou de conhecimento espírita, ela já se sente a necessidade de fazer alguma coisa em favor do seu semelhante, que no fundo, acaba sendo em favor de nós mesmos, não é? Então, é importante nós pensarmos também que dentro da psicografia do Chico, aí eu falo agora das 420 obras que ele psicografou, que os espíritos constantemente lembram a necessidade da caridade, da prática do bem, da prática da caridade. Então, a gente até então não tinha uma noção muito clara sobre o porquê ir em frente, por que fazer alguma coisa. A gente vê aí nos meios de comunicação, na mídia, muitas vezes algumas passagens assim que deixam a gente em dúvida, ajuda a pessoa, mas a pessoa não precisa, fez tal coisa, mas a pessoa não agradeceu, fez tal coisa, mas na verdade não era isso que a pessoa precisava. Mas eu acho que a gente tem que estar um pouco acima disso, especialmente no começo, porque a gente vai achando pouco a pouco o que nós podemos fazer na prática do bem, na prática da caridade. Então, tem algumas pessoas, por exemplo, que têm afinidades com idosos, outros têm afinidades com crianças, alguns têm afinidades com a educação, outros têm afinidades com o pão nosso de cada dia, enfim. A gente vai devagarzinho achando esse nicho, não é? Bom, aí, na verdade, a gente vai entendendo que filantropia, na verdade, é uma doação de colaboração. Todo mundo que declara imposto de renda, eu acho que esse grupo todinho aqui, que ganha mais do que 100 mil por mês, obviamente todos vocês, não é? Por mês não, por ano, né? Também não vamos exagerar, né? Precisam declarar o imposto de renda. E lá tem alguns campos, não é, de doações. Então, tem doações para partidos políticos, que a gente adora doar, ajudá-los, né, que eles precisam muito. E tem também as doações que a gente pode fazer por um sistema que eles agora encontraram um jeito da pessoa doar, que tem que ser por um setor, por uma secretaria própria, e aí a gente tem um desconto do imposto de renda. Mas isso, na verdade, não é caridade. Isso, na verdade, é filantropia, porque a gente faz o bem, mas espera uma contrapartida. Dá para entender a diferença? Então, a gente dá um dinheiro, por exemplo, dá o dinheiro para uma empresa, para um trabalho social, mas espera um recibo, com o CNPJ direitinho, para poder se utilizar desse CNPJ na sua declaração de imposto de renda, quando não é por outros motivos, por outras razões, o desconto. Então, isso é filantropia, diferente da caridade. Porque na caridade, a doação é custosa, ela não tem uma contrapartida de volta. É custoso. Então, a pessoa recebe o retorno financeiro, é filantropia. Ou financeiro, ou, por exemplo, a pessoa vai na frente da televisão e doa lá 200 cobertores, 200 cestas básicas, 100 isso, 100 aquilo. Então, ela tem ali um retorno, a empresa, não é? Aqui perto de casa teve uma empresa de automóvel que começou a doar cestas básicas, trabalho absolutamente louvável,
Mas, obviamente, ele teve uma espécie de retorno, porque a empresa dele estava lá na frente, a informação, o cartaz, a placa da empresa, essas coisas todas, né? As pessoas todas com camisas da empresa. Então, a gente percebe que existia ali aquela caridade que a gente espera a contrapartida, que é a filantropia. Então, a filantropia pode ser quando a gente espera algum tipo de retorno, seja o retorno dessa forma, né, em marketing. Então, vejam, de vez em quando aparece aí, o banco X doou não sei quanto. Aí. O banco Y doou não sei quanto para, sei lá, para o frio, para os moradores de rua, essas coisas aí. Então, isso, na verdade, é filantropia, não é caridade, porque a caridade, ela custa para a gente. Então, a gente vai lá na padaria, compra uma meia dúzia de pãozinho, põe uma mortadela, um queijo ou uma margarina e vai e entrega para uma pessoa que a gente sabe que está ali, que está precisando, que está na rua, que está vivendo ali um grande drama. Então, essa é a diferença, né? Mas o que é o segredo do segredo do Tostines? Alguém se lembra dessa comercial? Só quem tem mais de 18 anos, igual eu, assim, com esses cabelinhos pintados, né? O segredo do Tostines, na verdade, era assim: por que ele era fresquinho? Porque vendia mais ou porque era fabricado, sei lá, toda hora, né? Essa coisa, né? Bom, então, nesse experimento científico, eles perceberam que para a pessoa, para o seu lobo frontal, as duas tinham o mesmo resultado. As duas ativavam o lobo pré-frontal. Olha que interessante. Aí que está o título da palestra, né? Peguei todo mundo, né? Que o pessoal falou assim: meu Deus do céu, vamos aprender ciência, vamos aprender isso e aquilo. Mas aquele coitadinho vai conseguir falar para a gente sobre isso, meu Deus do céu. Mas aí vocês viram que foi, né? Foi de propósito. Então, as duas têm, na verdade, o mesmo resultado. Só que é o seguinte: a química do cérebro, ela reconhece, mas ela muda de uma para a outra. Olha que interessante, não é? Então, a química do cérebro mudava para o sistema imunológico. Por exemplo, na prática da caridade, ele ativava o sistema imunológico. Olha que interessante. Meu Deus do céu! Ativava o sistema imunológico, que ele ficava mais eficiente, ativava melhor a concentração, quando as pessoas vão saber o que vai fazer, como é que vai dividir, como é que vai ser, como é que vai acontecer, não é? Então, percebe-se uma melhora na pessoa na prática da caridade, mas não da filantropia, da caridade, não é? Então, ele ativava setores específicos do cérebro, setores intelectuais, emocionais, decisões mais eficazes. Então, essa era a diferença para a filantropia, porque na filantropia o cérebro não ativava nada disso. Olha que interessante. Então, todo mundo já ouviu falar que nós temos que fazer as coisas de forma desinteressada. Olha que interessante. E o nosso corpinho sabe fazer isso direitinho para a gente. Então, ele reconhece a diferença de uma para outra. Quando ele percebe que você está na prática da caridade, ele ativa um monte de coisa ao seu redor. Ele te ajuda em diversos setores, em diversas direções. Inclusive, quando nós espíritas estamos assim bem inspirados, né? Veja por que surge a boa inspiração. Porque nós estamos ativados com uma série de recursos do corpo humano, olha só. E aí provavelmente ativa também o nosso radar, a nossa antena parabólica para as inspirações maiores da vida. Olha que coisa legal, que coisa muito legal que eu quis falar para vocês, né? Bom, o cérebro, neurologicamente, ele reconhece a diferença. Olha só. Bom, quando você faz filantropia, todos elogiam, todos aplaudem, não é? E como a gente aprende no Evangelho, que é mais ou menos assim, né? Você já recebeu a sua recompensa. Olha só. Quando você faz filantropia, praticamente você recebeu sua recompensa. Vai descontar no imposto de renda, vai promover sua empresa, vai promover o seu negócio, seu trabalho, as suas coisas, né? Então, em tese, você já recebeu a sua recompensa.
Mas quando você pratica a caridade, que é aquela sacrificial, que você não vai ter contrapartida financeira nenhuma, muitas vezes ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai entender, vai saber o que está acontecendo, só você praticamente sabe daquilo, algumas pessoas muito próximas, né? Então, quando você faz a caridade, você sente uma sensação diferente, você sente uma saciedade, uma sensação de bem-estar, uma sensação diferente que envolve a gente fortemente, profundamente. Então, vejam que coisa legal que nós descobrimos com a prática do bem e da caridade, não é? Então, aí, qual que é o sacrifício? O sacrifício é a doação, é a colaboração custosa, esse é o sacrifício. Porque algumas vezes, não sei se vocês lembram a historinha do Chico com relação aos pães, ele recebeu um dia uma senhora luminosa no quartinho dele lá e ele ficou assombrado porque a senhora falou assim: Chico, você tem que começar a entregar pães. Aí ele falou para ela assim: minha senhora, mas eu não tenho pão nem para minha casa, como é que eu vou entregar pão para os outros? E ela falou assim: isso é um problema que não é seu, e nós vamos dar um jeito nisso, né? E ele começou a entregar o pão e nunca mais parou, né? Com a caridade, com a prática do bem. O pão era só o início da coisa. Ele até fala o nome do espírito, que vocês já devem ter ouvido falar. Quem falou isso para ele foi a Isabel de Aragão. Veja só que coisa, né? Bom, então, dentro deste motivo, que é um motivo intrínseco, que é o sacrifício, não é? Não há nenhum tipo de recompensa, nem aplauso, nem nada disso. Por isso é um erro quando a gente quer divulgar muito, quando a gente quer falar muito para os outros, quando a gente quer botar na televisão, quer que a televisão venha lá entrevistar a gente. Isso é um erro para a gente. Isso é um prejuízo que nós vamos receber. Porque aí nós já vamos estar recebendo agora o que a gente pode deixar para receber, sabe lá, no momento oportuno, necessário, né? Porque de repente a nossa casa está para cair e aí a gente recebe uma ajuda e a nossa casa não cai, né? Então, é aí que nós precisamos estar bem atentos. Bom, então a recompensa, normalmente na caridade, ela está no ato de fazer, ela acontece de uma forma espontânea, natural, é assim que nós precisamos trabalhar. Quando o lobo pré-frontal entra em atividade, você neutraliza hábitos antigos. Por isso que os espíritos não param de incentivar a gente à prática do bem e da caridade. Olha, sinceramente, eu não sei o que nós estamos esperando, viu? Eu não sei, sinceramente, não sei. Porque tanta coisa nos beneficia. Vejam, a gente começa a pensar em ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa diferente. Se a gente está com problema com alguém, a gente já pensa na reconciliação, a gente já pensa em mudar, em ser melhor, em agir melhor, em fazer coisas melhores. Claro, isso é momentâneo, depois passa, a gente volta a ser a casca grossa que a gente é, né? Mas já é um incentivo inicial, porque devagarzinho a gente vai mudando, vejam, começando a entender as pessoas, tendo um pouco mais de tolerância, de compreensão, um pouco mais assim de sentimentos assim de como é que eu posso dizer assim, de compaixão de uns com os outros. Na prática da caridade surge isso. Então você vai lá entregar, por exemplo, uma blusa para um morador de rua que está lá passando um frio muito grande. Você não quer saber se ele aprontou para estar ali, se ele tem problema criminal, se ele estava preso, se ele cometeu algum crime, o que ele fez. Isso não é importante. O importante é que você foi lá e favoreceu, atendeu, ajudou. Não é? Então faz a gente ter um pouco mais de compaixão de uns com os outros, não é? Então, basicamente, o lobo pré-frontal começa a ativar na gente esses sentimentos, não é? Bom, a gente começa a ter mais poder de decisão, sabe assim, poder de decisão? Não, semana que vem nós não vamos trazer só 10 pãezinhos, não, vamos trazer 50. Mas como é que nós vamos conseguir? Não importa, nós vamos trazer 50. Então a gente se concentra mais, ou seja, a gente tem mais poder de decisão, porque o lobo pré-frontal está falando assim: vai sim, você consegue, vocês conseguem. Então a gente consegue avançar. Veja, quando a prática da caridade surge, a gente avança fortemente. E aí os grupos, quando estão muito bem intencionados, chegam aí a situações ilimitadas. Então, isso é muito, mas muito bom para a gente. Mas para ativar isso é preciso da caridade prática, da caridade verdadeira. Bom, enquanto o lobo pré-frontal está ativo,
existe a prevalência de sua nova decisão, ou seja, de mudar velhos hábitos, de mudar coisas que a gente acha que precisa mudar, de coisas que a gente fez que não devia ter feito, de fazer alguns esforços, de fazer alguma coisa diferente, melhor, mais, não é? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, tem lá como que a gente faz para vencer as más tendências. E ele fala para a gente assim, um pouquinho de esforço, falta um pouco de vontade da nossa parte. Então, para vencer tendências ruins da gente, nós precisamos se esforçar, nós precisamos se empenhar. E quando você está na prática da caridade, você tem uma ajuda espetacular para isso. Isso é muito bacana. Bom, e aí vem a pergunta, mas só na caridade que a gente ativa o lobo pré-frontal? Não, nós temos outras formas de ativá-lo, né? O André Luiz fala da compaixão, da empatia com o sofrimento alheio, ele fala da misericórdia, fala daquele sentimento de dó, de pena, isso ativa o nosso lobo pré-frontal, olha só que coisa, né? Então, é qualquer tipo de auxílio, qualquer tipo de coisas que nós possamos fazer em favor dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Bom, a área do cérebro que corresponde à nossa evolução espiritual. Veja só, o que a ciência já sabe? Que esta é a área do cérebro que faz a gente avançar espiritualmente. Bom, quando a gente se utiliza dessas ações no auxílio ao próximo, diz o Espiritismo para a gente assim, fora da caridade não há salvação, né? Que é, na verdade, uma grande verdade, porque a gente fica assim meio perdido. Será que é só estudar? Será que é só ter conhecimento? Será que é só saber das coisas, decora algumas passagens, algumas palavras? Não, é na prática da caridade, é isso que vai nos ajudar. Tem um livrinho chamado Voltei, do nosso irmão Jacó, e lá ele, no capítulo 8, ele fica assim bastante tocado, porque ele pensa, puxa vida, eu devia ter feito mais, porque eu tinha condição de fazer, e não fiz. Olha isso, a falta que me faz agora, porque ele via as pessoas chegando com seus familiares lá do outro lado da vida, e ele se sentia assim um pouco pobre de ações. E olha, ele chegou a ser diretor da Federação Espírita Brasileira. Então ele tinha um currículo, não é? Mas ele dizia para a gente assim, quando a gente pode fazer um pouco mais e não faz, é aí que está o grande problema da gente. Então, nós precisamos se empenhar, mergulhar na prática do bem, na prática da caridade, porque, na verdade, a gente nós precisamos sair dessa carapaça, dessa coisa fechada que nós estamos, que é só pensar na gente, só egoísmo, só pensar no nosso bem-estar, no bem-estar das pessoas ao nosso redor, na nossa família. Nós precisamos avançar, seguir à frente. Nós temos que encarar os nossos irmãos como irmãos em humanidade. Bom, nos momentos que você começa a fazer o bem, sem esperança nenhuma de recompensa, aí vem a caridade, que é a doação custosa, né? A sua autoimagem começa a mudar, você começa a se sentir melhor, você fica mais corajoso, né? E isso permite você fazer uma reavaliação da vida. Então, mudar a si mesmo através da compaixão, do interesse, da misericórdia. Então, a doação custosa, que é a caridade, é ajudando o próximo que nós ajudamos ou ativamos o nosso lobo pré-frontal e permite que nós possamos criar novos hábitos, hábitos mais felizes, melhores, hábitos mais saudáveis, não é? Porque a vida da gente, eu não sei se vocês já perceberam isso, é mudar hábitos. Nós estamos aqui para vencer alguns hábitos infelizes, é só por isso. Então, tínhamos diversos tipos de hábitos, né? Hábitos do tabaco, hábitos do álcool, hábitos das químicas. Nós estamos aqui para mudar hábitos de maledicência, hábitos de diversas naturezas. Então, praticando bem a caridade, nós temos força para mudar os nossos hábitos. Bom, lá no Livro dos Espíritos também tem a perguntinha, qual que é o sentido da palavra caridade? E ele explica para a gente assim, a benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, perdão das ofensas. Então, benevolência é querer o bem do outro, e a indulgência é olhos bons, olhos dóceis, perdoar todo mundo sabe, não é? Que vem junto com a humildade. Então,
A definição espírita da caridade é a ativação do lobo pré-frontal. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Já falei muito, né? Chega? Acho que já tá no limitinho já. E que possamos ter força para mergulharmos com todas as nossas forças para a prática do bem e da caridade. Isso vai nos dar muitas grandes e boas oportunidades. Obrigado, Sérgio, mais uma vez, pelas palavras, pela palestra e tentar ativar o lobo frontal, né? Vamos agora com as vibrações, com a Constança. Constança, boa noite, seja bem-vinda. A palavra é sua. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela palestra, seu Sérgio. Vibração para a saúde física, emocional, espiritual, para a depressão, para trabalho e também para a união das famílias. Cíntia de Castro, José de Assis, Vélia de Assis, Francisco Antônio Pimenta, Clélia Santini Rodrigues Viegas, Antônio José Pereira, Nível Rafael Vansovich Bruno, família Janine, Mara, Darcy de Castro Gomes dos Santos, José Jeová de Souza, Gertrudes Cardoso, Rafael Lage, Caroline Lage, Pedro Lage e Rafaela Lage, Isabela Estradioto Emina, Sônia Lage, Odair Tadeu Branco, Jurandir Antônio Chaparim, Cássia Regina de Souza da Cruz, Nídia Albi Canaã e Dani Albi Canaã. Vibração para quem está com Covid, ou em casa, ou no hospital, ou entubado. Gilberto da Silva, Wellison Júnior, Maria Elisa de Oliveira e Vânia Aparecida Spinelli Silva. Para desencarnados, Daniele Osmarda e Cecílio da Silva. Agradecimentos pela cirurgia que foi com sucesso